no texto que foi exatamente o tema desta campanha. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículo 28. A partir do verso 19, quando num determinado momento, lá no Jardim do Éden, lá na fundação do mundo, o Senhor Deus, ele manda Adão dar nome aos animais. E isso tem um significado muito profundo, porque ali, quando Deus manda Adão dar nome aos animais, ele queria verdadeiramente fazer parceria, formalizar esta parceria com o ser humano. Ele queria ali estar lado a lado com o homem, trabalhar, aleluia, em conjunto com o homem. E é interessante porque Deus sem o homem, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Mas um homem sem Deus não é absolutamente ninguém. O homem até pode se achar grande coisa, crer na força do seu braço, crer na sua própria capacitação, mas a grande realidade é que sem Deus o homem não é ninguém. Então, quando o Senhor Deus diz que derramará ou derramaria do Espírito dele sobre toda a carne, Deus ali estava desejando, almejando que o homem experimentasse ao menos um pouquinho daquilo que ele, como Deus, vive na eternidade. Amém? Ele queria e quer, pelo derramar do seu Espírito, que o homem, ele viva, experimente ao menos um pouco daquilo que ele possui na eternidade. E nisso, irmãos, nós realmente conhecemos a vida com abundância, da qual a Bíblia fala, isto é vida com abundância. Repita, vida com abundância. Vida com abundância. Vida com abundância, biblicamente, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com prosperidade, não tem nada a ver com conquista material. Essa vida com abundância, da qual a Bíblia Sagrada fala, é a vida de Deus em nós, pelo derramar, pela manifestação grandiosa do seu Espírito. Aleluia! Louvado seja Deus. E nisso nós entendemos verdadeiramente que Deus não faz acepção alguma de pessoas. Não tem servo, não tem livre, não tem homem, não tem mulher, não tem jovem, não tem velho. Todos que buscam a face do Deus vivo são alvo deste grandioso derramar, desta grandiosa efusão do seu Espírito. Porque a grande verdade, meus irmãos, é que as coisas do mundo, elas nos separam. O homem faz diferença da cor. O homem faz diferença da classe social. O homem faz diferença de origem, de posição. Mas Deus, ele não faz acepção de nenhuma espécie. Louvado seja Deus. E nós temos, queridos, provas bíblicas para afirmar isso. Por exemplo, quando o Senhor usa o apóstolo João, preso, cativo, lá na ilha de Patmos, para escrever o livro do Apocalipse, João era velho. João, ele era verdadeiramente avançado em idade. Outro exemplo, quando Deus manda o profeta Samuel ir à casa de Jessé para ungir a Davi como futuro rei de Israel. Samuel, ele entra na casa de Jessé, e aí os irmãos maiores, os irmãos mais velhos de Davi vão se aproximando do profeta, e Deus vai rejeitando, vai reprovando um após o outro. Os irmãos conhecem muito bem a história. É uma passagem muito conhecida em nosso meio. Mas aí entra em cena exatamente o caçula da casa, o jovem Davi, que era praticamente um garoto. E quando Davi aparece perante o profeta, Deus diz: Samuel pode ungir, porque é este, aleluia, a quem eu tenho escolhido para reinar sobre Israel. Era praticamente um garoto, muito jovem, bem dizer um menino. E a sua primeira grande ação, digamos, como ungido do Senhor, foi derrubar o gigante filisteu Golias, ele sendo praticamente um garoto. Há uma outra história que não está na Bíblia, não está nas páginas da Bíblia, mas aconteceu nos Estados Unidos. Um certo William Seymour, negro, americano, escravo, acho que o irmão Ricardo conhece bem essa história. Um dia ele tem um pastor ali cheio do Espírito de Deus, se aproxima deste pastor, ele pergunta: pastor, eu sendo escravo, sendo quem sou, posso receber isso? O pastor lhe põe as mãos, e aquele negro, escravo, analfabeto, sai cheio do Espírito de Deus e foi ainda responsável por um grande avivamento naqueles dias nos Estados Unidos. Então o Senhor Deus, meus irmãos, ele não faz acepção de pessoas, e por isso eu pediria uma salva de palmas para o nosso Deus. É digno de toda honra, toda glória.
derramar, ele traz consigo alguns atributos. E o primeiro, principal, grande atributo do derramar grandioso do Espírito de Deus é certamente a restauração, que está intimamente ligada à própria salvação, que implica em mudança de hábito, mudança de vida, mudança de caráter. E sem a presença do Espírito Santo de Deus, não há como haver restauração. Porque é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, é o Espírito de Deus que convence o homem da justiça e do juízo. É Ele quem converte o homem. Aleluia. Querido, o livro do profeta Joel é um livro pequeno, é um livro curto, que contém apenas 3 capítulos. Mas é interessante notar que, embora seja um livro curto e muito antigo, porque Joel é um profeta extremamente antigo, que profetizou há quase 3.000 anos atrás, é um livro muito bem dividido, muito bem delimitado. Entre os tópicos que ele ressalta, ele fala exatamente sobre esta restauração por meio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E é por meio desta restauração que nós obtemos vitória e vitória sobre o mundo. Não esta vitória que os triunfalistas pregam. Uma vitória sem luta, uma vitória sem provas, uma vitória sem tribulação. Até porque esse é um tipo de vitória que nós, na verdade, não cremos muito. Até porque a nossa fé está firmada, fundamentada nos apóstolos e nos profetas, que foram perseguidos, que foram açoitados, martirizados, alguns até cerrados ao meio, mas louvado seja Deus, obtiveram vitória em seus dias. Por quê? Porque tinha o Espírito de Deus sobre suas vidas. Aleluia. E nós também havemos de obter vitória se o Espírito de Deus realmente também for sobre nossas vidas. Glórias a Deus. O Senhor Jesus, ele declara na palavra: pedi, dar-se-vos-á, buscai, achareis, batei e abrir-se-vos-á. Só que algo para nós precisa ficar muito bem claro, porque quando o Senhor Jesus ele fala sobre pedir, buscar e achar, ele está falando sobre o Espírito Santo. Ele não está falando sobre outra coisa, não. O contexto desta passagem é o Espírito Santo de Deus. Significa que todas as coisas que nós buscamos no Senhor, de todas as coisas que nós postulamos no Senhor, a principal delas é o Espírito Santo. Diga para quem está do seu lado: busque o Espírito Santo. Diga para ele. Aleluia. É por ele que vem a restauração. Restauração segundo o Espírito Santo de Deus no seu derramar. Talvez seja Ezequiel capítulo 37, o vale dos ossos secos. Aleluia. Ali o Senhor Deus, ele dá uma grandiosa visão e terrível, grandiosa e terrível visão ao profeta Ezequiel. E nessa visão Ezequiel observa aquele vale, ossos estilhaçados para tudo quanto é lado, alquebrados, uma cenoura. Daí Deus pergunta a Ezequiel: filho do homem, podem estes ossos reviver? E Ezequiel, talvez ali meio tímido: Senhor, tu sabes. Profetiza, filho do homem. Profetiza, Ezequiel, sobre esses ossos. E ali Ezequiel profetizou. Aleluia. Assim diz o Senhor: eis que porei sobre vós, ele falando para os ossos, eis que porei sobre vós nervos, carne, pele. Aleluia. De repente, aqueles ossos, para a glória de Deus, começam a se interligar. Glórias a Deus. E começam a sobrevir a eles revestimento de nervos, carne, ossos. E agora não eram mais ossos estilhaçados. Louvado seja Deus. Eram cadáveres, mas ainda eram cadáveres, ainda estavam mortos. E aí Ezequiel profetiza mais uma vez, conclamando a descida do Espírito de Deus, que desce sobre aqueles cadáveres, que agora já não eram mais cadáveres, mas era um exército forte, grande, poderoso, numeroso. Louvado seja Deus. Muitos dizem que essa passagem se refere à restauração de Israel, mas ela pode perfeitamente também se referir a nós, enquanto igreja de Jesus Cristo, nos dias atuais. Porque o Espírito de Deus é o Espírito da vida, é o Espírito que promove a vida, nos tira de processos de morte e nos conduz por processos de vida. É o Espírito da ressurreição. Foi o Espírito que levantou Jesus ao terceiro dia. É o Espírito que nos tem trazido até aqui, a despeito de muitas coisas, de muitas situações. Aliás, todas as passagens na Bíblia
que falam sobre ressurreição tem a ver com cada um de nós. Por exemplo, a ressurreição de Lázaro. Lázaro representa eu e você. A ressurreição lá da filha de Jairo, ela também representa eu e você. O filho da viúva de Naim, aliás, uma passagem gloriosa, porque naqueles dias uma mulher viúva não tinha nada, nem ninguém por ela, e o seu único filho, um garoto, um filho homem, havia acabado de morrer. Ela estava só, condenada à miséria eterna, mas Jesus vinha na outra direção, se depara com aquele cortejo fúnebre, toca no esquife, e para a glória de Deus Pai, aquele menino é ressuscitado. Aquele menino morto representa a gente antes de Jesus. Ele ressuscitado nos representa após conhecermos a Jesus. Aleluia. Esse é o Espírito que te conduz, que promove a vida e vida com abundância. Louvado seja Deus. E aí nós chegamos numa outra parte importantíssima deste derramar do Espírito Santo de Deus, que é exatamente a parte dos dons. O Espírito Santo de Deus, no seu derramar, irmãos, também dá dons para a igreja. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 8. São eles: palavra da sabedoria, palavra da ciência, a fé, dom de curar, operação de maravilhas, dom de profecia, dom de discernir espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. São 9 os dons dados, outorgados pelo Espírito de Deus no seu derramar, agora na chamada dispensação da graça, na chamada época da graça. Vale lembrar que o Espírito Santo, e muitos têm essa dúvida, o Espírito Santo de Deus, ele se movia, ele também se manifestava lá no Velho Testamento. Só que lá no Antigo Testamento, o Espírito de Deus, ele se manifestava somente em porções. Ele se manifestava somente sob medida, como se fosse conta-gotas, tudo muito esporádico. Por exemplo, a abertura do Rio Jordão, no ministério de Josué, quando os sacerdotes põem os pés na borda do Rio Jordão, levantam a arca da aliança e o Rio Jordão se abre. Aquilo ali, aquele episódio, hoje, nós poderíamos chamar de dom de operação de maravilhas. Porque o dom de operação de maravilhas é aquele dom no qual se interage com elementos da natureza. O profeta Elias, quando pela palavra dele ficou sem chover em Israel, depois ele ora e volta a chover, dom de operação de maravilha, interagiu com a natureza. Depois veio o profeta Eliseu, a famosa passagem lá da cura da lepra de Naamã. Naamã vai até Eliseu, porque queria cura. Eliseu manda ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Assim ele fez e assim ele foi curado. Dom de cura manifestado no ministério do profeta Eliseu. Isso sem falar na mensagem revelada aos profetas, onde eles falavam sempre visando acontecimentos futuros, visando sempre acontecimentos no amanhã. Dom de profecia, hoje nós chamaríamos de dom de profecia. Então, nesse sentido, é importante lembrar que o Espírito de Deus também agia lá no Antigo Testamento, mas em porções. Hoje, em nosso tempo, na época da graça, ele age, ele se derrama plenamente. Louvado seja Deus. E sobre os dons, algumas coisas importantes nós podemos falar aqui. Primeiro, os dons eles são para a igreja. Diga para quem está do seu lado, os dons são para a igreja. Os dons são para a igreja. Está lá em Atos capítulo 2. Os discípulos estavam perseverando em oração em Jerusalém, reunidos no mesmo lugar, por ocasião da festa do dia de Pentecostes. Jerusalém estava completamente lotada, haviam ali muitos estrangeiros, gente vinda de várias partes, várias regiões, várias nações. De repente, desce o Espírito Santo, inaugurando oficialmente a igreja de Jesus Cristo na terra. Porque a inauguração da igreja foi a descida na plenitude do Espírito Santo de Deus. E ali, os discípulos foram cheios do Espírito de Deus, falando novas línguas, de tal maneira que os estrangeiros que ali estavam, aleluia, entendiam perfeitamente o que os discípulos falavam. Glórias a Deus. Agora, a manifestação dos dons do Espírito de Deus causam às vezes escândalo entre os incrédulos, porque de repente muitos se maravilharam. Aleluia. Muitos creram, mas muitos também zombaram, muitos escarneceram, chegando a dizer que eles estavam bêbados.
Mas na realidade era a manifestação pura e plena do Espírito Santo de Deus, o Espírito que está em nosso meio. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, os dons, eles são para a igreja. Vale ressaltar, vale lembrar que os dons por si só não salvam. Os dons, embora sejam muito importantes, eles não são eficazes para a salvação. Porque em Mateus 7, a partir do verso 21, muitos naquele dia virão a Jesus e dirão: mas mestre, nós profetizamos, dom, em teu nome, operamos maravilha, dom, em teu nome, expulsamos demônios em teu nome. Aí Jesus, infelizmente, dirá para esses: olha, apartai-vos de mim, não vos conheço. Os dons por si só não são garantia de salvação, nunca foram. Agora, são ferramentas muito importantes para a realização da obra de Deus. Aleluia. Aleluia. Não é para ninguém se julgar o profeta da última hora. Não é para ninguém se envaidecer. Não é para angariar status, como alguns infelizmente têm feito. Não é para angariar fama, não é para nada disso. É ferramenta para a feitura, para a realização da obra do Deus vivo. Houve um homem na Bíblia que lamentavelmente não entendeu assim. Seu nome era Simão. Simão, ele era mágico. E vale dizer, irmãos, que mágico na Bíblia significa feiticeiro. Significa ocultista. E esse Simão, ele era mágico, feiticeiro. Mas um dia viu lá os apóstolos sendo poderosamente usados com os dons e se maravilhou. Puxa, eu preciso desses dons para mim. Eu preciso, porque eu preciso disso. Senão eu vou enlouquecer. Aí ele começa a se aproximar dos apóstolos. Puxa, mas que coisa extraordinária. Que coisa maravilhosa. Eu preciso desses dons para mim. E aí ele começa a se achegar ali junto ao colégio apostólico, andar com os apóstolos. Foi até apresentado lá no seio da igreja. Mas é aquela história. Geralmente quem está mal intencionado não demora muito tempo para revelar sua verdadeira face. Uma hora a máscara cai. E ali ele estava diante de Pedro: Pedro, vem cá. Chega para cá, como é que é? Ah, tem os dons aí, quanto é que eu tenho que pagar? Olha a mentalidade do homem. Quanto é que eu tenho que pagar por isso? Aí Pedro olha para ele: olha, seja para a tua perdição teu dinheiro. Seja para a tua perdição teu dinheiro. Este Simão tinha um coração sujo. Estava apodrecido, não havia entendido nada. Ele queria popularidade, fama, sucesso, como muitos infelizmente têm buscado. Não é para isso. São ferramentas muito importantes para a glória de Deus. Aleluia. Outra coisa muito importante que o Espírito de Deus no seu derramar opera: ministério. O Espírito de Deus, na plenitude do seu derramar em nossos dias, opera ministério. Efésios 4, versículo 11. Ele deu uns para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores, outros para profetas, outros para apóstolos. Tudo para o aperfeiçoamento dos santos. Vejam bem, para o aperfeiçoamento dos santos. Se você sobe um degrau na escadaria de Deus, vamos dizer assim, se o seu testemunho antes era bom, tem que ficar melhor ainda. Se antes você era, digamos, amoroso, você tem que ser mais amoroso ainda. Se antes a sua reputação era boa, tem que ser melhor ainda, porque é para o aperfeiçoamento dos santos. Então, não adianta o homem querer tomar a frente. Não adianta o homem querer tocar na obra de Deus. A obra do Espírito de Deus é Ele que põe cada qual no seu devido lugar. É Ele que põe cada qual no seu metro quadrado. E não adianta discutir. Não adianta protestar. Não adianta o homem querer tomar a frente. Aliás, Gamaliel afirmou isso. Estava ali perseguindo os apóstolos. Aí Gamaliel: olha, se essa obra for do homem, vai perecer, vai cair por terra. Mas se for de Deus, não adianta tocar na frente. Se a obra é de Deus, se a obra é do Espírito Santo de Deus, e é dele, não adianta pôr a mão. Há uma passagem em Números capítulo 16 que vai nessa linha. Eram 3 homens, 3 rebeldes: Corá, o Datã e o Abirão, que um dia foram contestar a autoridade de Moisés. Só que na verdade eles não foram contestar a autoridade bem de Moisés. Eles foram questionar, peitar a autoridade de Deus. Porque foi Deus quem colocou Moisés à frente do povo.
disseram a Moisés, nós queremos que você caia fora daí. Nós queremos assumir isso aí, porque nós temos a competência, nós temos a visão, nós temos a revelação. Você sai daí. Aí Moisés até humildemente, olha assim, cada um acende o seu incensário. Quem permanecer na presença de Deus, permaneceu. Mas quem perecer, pereceu. E aí Deus visita Moisés e Arão. Vou jogar por terra. Literalmente. Vou jogar por terra, vou pôr minha mão aí. Aí Moisés e Arão, Senhor, mas vamos ali na congregação, porque nem todo mundo tomou parte aí com os três. Nem todo mundo é rebelde. Aí, ó, vocês que não entraram nessa, saiam do meio deles. E saíram, aqueles que não tomaram parte com a rebelião deles. Mas aí chegou o momento. Esperaram. O Senhor Deus se apresentou, toda a congregação em pé se apresentou perante o Senhor. Daí uma coisa horrorosa, uma coisa tenebrosa aconteceu. O chão começa a se fender, ele começa a se abrir. Mas literalmente, aliás, eu acho que o termo cair por terra nem aí. Começa a se abrir literalmente. E os rebeldes, o Corá, o Datã e o Abirão, com todos os seus pertences, foram tragados pela terra. Não estou de maneira nenhuma querendo dizer que Deus em nosso tempo age dessa forma. Nós estamos na época da graça. Isso não é regra no agir de Deus em nossos dias, não. Tanto que, quando quiseram mandar fogo nos samaritanos, Jesus não deixou. Isso não é regra do agir de Deus em nossos dias, não. Mas sinaliza, representa o quanto Deus se desagrada daquele que se mostra rebelde aos olhos dele. Não toque a obra de Deus. A obra é dele e não do homem. Aleluia. Louvado seja Deus. Outra coisa que o Espírito de Deus no seu derramar pode realizar, inclusive eu falei sobre isso aqui na última sexta-feira, os irmãos que estavam aqui na sexta, acho que vão se lembrar, falei sobre Daniel. Porque quem tem o Espírito de Deus sobre sua vida pode sair do seu lugar comum, pode transcender, pode ir à frente. Olha que detalhe interessante. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Significa que não profetizarão antes. Os vossos velhos terão sonhos. Quer dizer que não sonhavam antes. Vossos jovens terão visões. Quer dizer que não tinham visão antes. Eles transcenderam, porque passaram a profetizar. Passaram a sonhar. Aleluia. Passaram a ter visões. E se o Espírito de Deus é realmente sobre sua vida, aleluia, você pode transcender. Você pode ter a chance de sair do seu lugar comum, de ir além. Eu disse que falava sobre Daniel e seus amigos aqui na sexta-feira. Jerusalém foi sitiada e destruída. Vou repetir mais uma vez aquilo que eu falei na sexta. Jerusalém foi sitiada e destruída. E quando uma nação invade outra nação, a primeira coisa que se faz é pegar os cabeças pensantes dali. Ó, quem é que é o bom aí? Bom engenheiro, bom arquiteto, bom médico. Vem para nós, vamos trabalhar para a gente. Vão ser escravos, na verdade. Os intelectualizados vão ser nossos escravos agora. Quem mandou estudar? Vamos trabalhar para a gente. E nesse balaio estavam Daniel e seus amigos, o Sadraque, o Mesaque e o Abednego. Parecia que tudo estava acabado na vida deles, porque eles eram servos de Deus. Indo para a Babilônia, lá eles só iam se deparar com idolatria, com feitiçaria, com ocultismo, porque Babilônia era isso. Puxa, como que agora eles vão fazer para manter a adoração a Deus? Para manter o culto a Deus? Parecia que tudo estava acabado na vida deles. Eles aprenderam outra língua, não que eles deixaram de lado a língua deles, mas aprenderam um outro idioma. Foram instruídos em uma outra cultura, outros costumes, outros hábitos. Tiveram até os seus nomes mudados, mas da adoração a Deus, eles não abriram mão. Daniel era homem de oração, orava 3 vezes ao dia, voltado para a direção de Jerusalém. Foi levantado um dia governador de província, em meio ao império da Babilônia. Daniel era governador de província. Foi levantado porque Deus era na vida dele. Os 3 meninos lá, o Sadraque, o Mesaque e o Abednego, simplesmente livrados na fornalha de fogo, porque tinham um compromisso com Deus.
Eu não estou dizendo que você, como Daniel, vai ser governador, nem tampouco presidente da República, nem deputado, nem senador, nada disso, e nem milionário. Mas você pode, movido pelo Espírito de Deus, transcender ao seu lugar comum. Sair da sua mesmice. Vamos lembrar aqui. Eles não profetizavam, agora profetizam. Aleluia. Eles não tinham visão, agora têm. Eles não sonhavam, agora sonham. Transcenderam, como transcendeu também aquele paralítico de Betesda, em João capítulo 5. O homem estava paralítico há 38 longos anos. O detalhe é que a Bíblia não diz que ele nasceu paralítico. Então a gente crê que ele se tornou paralítico num determinado momento da vida dele. E quando a pessoa não tem um problema, mas contrai um problema no meio da vida, o sofrimento é muito maior. É muito maior, porque se você nasce daquele jeito, você ainda faz alguma coisa, mas contrai um problema no meio da vida é terrível, é horroroso. E aconteceu com aquele homem. Aquele homem é um exemplo claro de quem estava à sombra da vida, porque não era só paralisia. Era um problema sério de pecado que ele tinha na vida dele. E além disso, ele era um homem absolutamente solitário. Por que nós sabemos que ele era solitário? Porque eles acreditavam que um anjo descia do céu, movimentava as águas daquele tanque, e o primeiro doente que entrasse naquelas águas era curado da sua doença, da sua enfermidade. E ele, paralítico, ele precisava de alguém para colocá-lo lá dentro. E ele estava ali há muito tempo, e ninguém moveu um dedo sequer por ele, uma palha sequer por ele, mas não era a menor atenção para ele. Era solitário. Mas o Espírito da vida que operava em Jesus Cristo estava lá no tanque de Betesda. Aleluia. E aquele homem foi curado milagrosamente da sua paralisia. Aquele homem foi perdoado de todos os seus pecados que existiam. E além disso, ele foi posto em novidade de vida, tendo em Cristo um amigo que até então ele não tinha. Libertação completa. Porque o Espírito provedor da vida que operava em Jesus, ali estava para livrá-lo. Ele transcendeu. Ele foi tirado de uma situação na qual havia sentença de morte. E foi posta sobre ele uma sentença de vida. Louvado seja. Se o Espírito de Deus é sobre sua vida, você irá transcender. Você irá à frente, ainda que muitos achem o contrário. Amém? Peço à igreja que fique de pé para nós orarmos e fecharmos aqui a mensagem. Lembre-se, irmãos, derramar, a promessa do derramar do Espírito é para cada um de nós. Amém? Vamos orar. Senhor Deus de poder, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, obrigado, Senhor, por esta palavra, por este compartilhamento. Senhor Jesus, faz com que esta palavra flua poderosamente no coração de cada qual que a ouviu nesta noite, gerando frutos aprazíveis, agradáveis aos teus olhos. Para tanto, Senhor, põe por terra, põe por cabo a todo impedimento. E nos dá cada vez mais, Senhor, discernimento, esclarecimento, sabedoria, força, ânimo, para que nós busquemos cada dia mais e mais o derramar do Teu Espírito sobre nossas vidas. É o que te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus.